Olá, amigos do canal Regui, como é que vocês estão nesta quarentena? Espero que tenham paciência, perseverança, um pouco mais de tranquilidade e cumpra as determinações e orientações das autoridades de saúde, não dos aventureiros que querem ver o circo pegar fogo e quando pega, eles vão estar lá protegidinhos, suas máscarazinhas, enquanto os empregados estarão lá no chão de fábrica se ferrando na vida, né? Então vamos cumprir, vamos ficar com calminha aí, vamos pensar um pouco mais na vida e cumprir essas determinações. Uma hora isso vai acabar, se Deus quiser. O assunto hoje é o Flamengo. O Flamengo fez um teste em massa nos seus funcionários para ver a ocorrência do Covid-19 em seu quadro de pessoas que trabalham para ele. 293 testes foram feitos pelo Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais popular do país. Desses 293, 38, bem mais de 10%, contraíram o vírus, que está ceifando a vida de milhões de pessoas no mundo. Desses 38 funcionários, 3 são jogadores do elenco profissional mais badalado e mais vencedor do futebol brasileiro desde o ano passado. A situação, assim, a gente exalta o Flamengo por ter feito esses testes, por ter submetido seus funcionários a isso. É uma prática que deveria ser seguida pelos outros. E certamente, se os outros forem fazer o mesmo, tem quase certeza absoluta de que serão encontrados casos positivos também nesses clubes. Isso é o que se exaltou ao Flamengo. O que me espanta nisso tudo é que é justamente um clube que teve esse pioneirismo de fazer testes de seus funcionários, prática que é comum na Europa, mas não do lado de cá, do Atlântico, o Flamengo, defendendo a volta imediata do futebol, já, se possível, já a partir da próxima semana. Com base em quê? Em que evidência científica de que isso não trará mais riscos às pessoas? Se 38 funcionários rubro-negros, 3 deles jogadores, foram infectados, quem garante que a coisa não pode se alastrar por aí? Né? Isso foi um exame. Quantos exames foram feitos em cada um? Às vezes há um resultado falso negativo aí, engana. E isso prova que não é hora de voltar ainda às atividades. O que me espanta é o Flamengo estar sendo ponta de lança desse projeto de volta ao futebol. Por exemplo, outros clubes como o Palmeiras e o Cruzeiro têm feito das conferências de vídeo a sua defesa da situação, né? Por meio de conferências de vídeo entre os treinadores, preparadores físicos, médicos e os jogadores, eles estão passando instruções sobre isso, exercício, unificando a carga de exercício para quando e se for liberado, né? Quando forem liberadas as atividades em campo, já estejam mais ou menos avançados nessa sistemática. O Palmeiras e o Cruzeiro, a meu ver, eu não sou médico, não sou disso, por isso mesmo eu respeito a palavra dos médicos, estão fazendo a coisa mais certa, na garantia de suas casas, na segurança de seus apartamentos, de suas casas, e eles têm casas muito boas, esses jogadores, eles estão começando a tocar a vida, unificando procedimentos para poder se apresentarem num mesmo patamar. Certamente precisarão de uma nova pré-temporada aí, porque não pode começar de uma hora para outra. De qualquer forma, estão fazendo a coisa que me parece mais certa. Por exemplo, do que a dupla Grenal, que já voltou aos treinamentos de campo. Com base em que autorização? Abalizada em quê? Essa autorização é abalizada em quê? Em que evidências? Em que estatísticas? Se o número de vítimas do Covid-19 tem aumentado assustadoramente, multiplicado logaritmicamente, tanto o número de infectados quanto o de mortos, que tem batido recordes em cima de recordes, isso prova que não é hora de voltar ainda às atividades. O que me espanta é que o Flamengo é pioneiro em algumas coisas. Ele fez a lição de casa durante anos de enfraquecer um pouco o time, de sanear as finanças, e está colhendo os frutos tecnicamente, porque pôde investir finalmente no ano passado e ganhar um brasileiro e uma Libertadores praticamente quase com o pé nas costas. Eu não diria a Libertadores, porque foi meio dramática, mas o brasileiro foi. E já ganhou esse ano a Recopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, já ganhou, né?
o primeiro, a Taça Guanabara. Então, o Flamengo tem empilhado conquistas porque organizou a casa, é um exemplo, mas também é um exemplo de como não tratar as suas vítimas. Lembremos que já fez mais de um ano a tragédia do Ninho do Urubu, em que 10 garotos ainda na flor da idade, perderam a vida num incêndio, em circunstância até hoje não totalmente esclarecida. E o Flamengo ainda não acertou as contas com essas 10 famílias. Algumas, mais desesperadas financeiramente, fecharam acordos. Umas 3 ou 4, mas nem todas. Falta fechar com todos. E uma coisa mais decente. Esses jogadores estavam a serviço e a cargo do Flamengo. Então ele é responsável por esses garotos e inclusive por uma etapa da vida deles em que ele estaria amadurecendo. Então que cumpra essa etapa do amadurecimento, dando à família deles o suporte necessário, não apenas psicológico, mas sobretudo financeiro, para eles sobreviverem. Eles que passariam a depender em breve do que esses garotos rendessem em campo, caso prosperassem na carreira. Então o Flamengo, que já foi um exemplo positivo de fazer lição de casa, de economizar, de arrumar as finanças e de poder investir com segurança na montagem do time, foi exemplo negativo ao tratar aquelas vítimas. E agora, se foi exemplo positivo ao promover um exame em massa do coronavírus em seus funcionários, está sendo um exemplo negativo ao defender a volta imediata aos treinamentos. Eu prefiro ficar com o Flamengo, que defende as bandeiras sanitárias, as bandeiras em prol do futebol e da transparência, recuperação financeira, investimento em bases seguras, exames para detectar o coronavírus e seus funcionários e a proteção a esses funcionários, não mandando a campo um grupo de jogadores caríssimo, dentro do qual 3 deles contraíram a doença. Então, o Flamengo tem que ser exemplo sempre, como o clube mais popular do país, o mais badalado, hoje o mais vitorioso, ele tem que ser exemplo positivo em todas as condutas, dentro ou fora de campo. É isso aí, meus amigos. Inscrevam-se no canal Arregui.